E esta gestão não é difícil de fazer, não é? Então, se existe uma pandemia em determinado lugar, não evidentemente que não se pode fazer com que as pessoas saiam de casa, né, se exige um isolamento, né, claro que dentro dos limites, tudo é sempre dentro dos limites, porque sempre vão existir atividades essenciais. Basta lembrar a questão dos trabalhadores da saúde. Né? Então, dentro do que for possível fazer, se existe necessidade de um isolamento social, né, evidentemente que esse isolamento social vai atingir gravemente a economia. Né? Mas como afirmaram tanto a diretora-geral do FMI, né, como o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, controlar a propagação de um vírus é, antes de tudo, um pré-requisito para salvar a própria economia. Né? Então não há nenhuma contradição, nenhum dilema, né, aí. Né? Também não se pode falar em dilema entre economia, né, e democracia, né, considerando o argumento de custo das eleições. Porque se fosse assim, nós viveríamos eternamente numa ditadura, na medida em que toda eleição tem um custo econômico. Né? Então não faz nenhum sentido esse tipo de argumentação. A gestão aí está em se procurar fazer o menor gasto possível, né? Mas o gasto necessário para que as eleições se realizem. Né? Também não há nenhum confronto e temos que gerir a questão da saúde com a democracia, né, dentro do que eu já adiantei um pouco antes, né, porque se esse vírus, né, vai se propagando e demora no tempo a sua permanência num determinado país, né, vamos usar o exemplo do Brasil, né, se for necessário para salvar as pessoas e garantir a saúde das pessoas, que no dia da eleição haja necessidade de uma prorrogação, né, um adiamento, melhor dizendo, das eleições, elas serão adiadas, não há problema. Mas sempre dentro de um contexto que não prejudique, no que for possível, a democracia. Vale dizer, se for possível adiar as eleições que estão marcadas para outubro, para novembro, não se vai adiá-las para dezembro nem para janeiro, prorrogando os mandatos. Mas sempre no objetivo de que o mais importante é garantir a vida das pessoas e a saúde das pessoas, como também já adiantei antes, se for necessário adiar as eleições para janeiro, né, com a prorrogação dos mandatos atuais, infelizmente aí a democracia será atingida, mas será atingida minimamente, né, pelo tempo necessário. Se for, portanto, o caso de se adiar as eleições para janeiro, essa prorrogação de mandato dar-se-á por um mês ou até menos. Não é? Então, essa é a questão dos supostos falsos dilemas aqui, então, abordados. Né? E o que, então, sucede com o calendário eleitoral brasileiro? Esse calendário eleitoral já está em execução, não é? Ou seja, estamos, portanto, aí com os calendários pertinentes às datas de transferência eleitoral, né, registros, filiação a partidos, transferências de títulos eleitorais, e assim vamos seguindo com o calendário naquilo que não envolva necessidade de aglomeração de pessoas. Né? Duas coisas que poderão surgir no meio do caminho aí mais complicadas, né, seriam, além das próprias eleições, seriam as convenções, né, e os comícios. Né? As convenções, não tenho dúvida nenhuma, elas são mais festivas do que qualquer outra coisa. Então é possível fazer convenção para atender ao seu objetivo essencial, que é da escolha dos candidatos de um determinado partido, sem festividade, sem aglomeração de pessoas. Então não há problema. E quanto aos comícios, a mesma coisa. Né? Comício é mais festa do que outra coisa. Né? Então todos temos que nos adaptar
a esses novos tempos, a essa nova circunstância, né? Aquilo que seria essencial no comício seria a comunicação dos projetos, né, que os candidatos teriam para apresentar aos seus eleitores. Isso eles podem fazer por via da internet, dos próprios debates da televisão, né, do próprio horário eleitoral gratuito e tudo mais, né? Então, evidentemente que esse tipo de problema também nos ensina, inclusive, a termos eleições com menos custos, porque comício custa caro, né, para fazer festividade, não há nenhum prejuízo aí para a democracia. Então, esse calendário poderá seguir normalmente, e quando chegarmos mais próximo das eleições, vamos avaliar, né, qual será a necessidade com relação a essa questão. Nesse ponto, então, temos que afirmar o significado de prorrogação de mandato curto, simplesmente em tempo de razoável normalidade sociopolítica dentro de um contexto democrático. Então, o que é que significa, então, prorrogação de mandato? Prorrogação de mandato no contexto sociopolítico nada mais é do que a prescrição, né, a legislação, seja por qual seja o tipo de norma, uma lei ou uma emenda constitucional, conforme o caso, que determine que os mandatos dos atuais eleitos, né, seja estendido para um determinado tempo, né. Se isso acontece dentro de um contexto do que eu chamo de normalidade sociopolítica, né, eu qualifico isso como um golpe de Estado. Né, um golpe de Estado. Né. Por que um golpe de Estado? Pelo seguinte: primeiro nós temos que tentar atualizar o conceito de golpe de Estado. Né. Carlos Barbier diz com propriedade que o significado da expressão golpe de Estado mudou no tempo, né? Mas uma coisa é certa: um golpe de Estado é feito sempre por agentes do Estado, né, no exercício do poder, né? Agora, as fórmulas, os mecanismos para um golpe de Estado têm sido alterados na modernidade, né? A tendência hoje é de que não se faz mais golpe de Estado, né, ou não se deve fazer por meios violentos, né? Então, a tendência hoje é que os golpes de Estado sejam executados por meios institucionais, ou seja, você usa a própria instituição para alcançar um objetivo, né, que contraria, portanto, a democracia. Então, se nós temos um período de normalidade sociopolítica, né, o mandato de um determinado agente político termina este ano, e eu, por um ato normativo supostamente irregular e supostamente legítimo, né, esse mandato é estendido para 1 ano, 2 anos, ou o que seja, né, eu estou usando as instituições contra a democracia, porque o mandato significa que está encerrado com o seu fim, não é a legitimidade de quem está no poder, não é? Então isso, na minha concepção, só pode ser qualificado de um golpe de Estado, não é? Dentro desse contexto moderno de conotação institucional, não é? Então, é o que acontecerá, não é, se um determinado país que tem eleições marcadas, né, para este ano, né, por um ato normativo, ainda que uma emenda constitucional, venha prorrogar o mandato dos atuais eleitos para 1 ano, 2 anos, ou o que seja, dos atuais agentes do poder, né, ao argumento de que temos uma pandemia, né, porque nesse caso a anormalidade social, não é, que seria a pandemia, justificaria até a prorrogação do mandato, mas dentro dos limites da necessidade, né, e não para 1 ano, 2 anos, a não ser que encontremos um fundamento no contexto científico, né, que nos garanta que essa pandemia vai se estender até 2022. Mas aí não tem país que se sustente com relação a isso.
Então, a questão é essa, golpe de Estado de natureza institucional, né? E se tomar um exemplo de uma eleição municipal, a dizer que o golpe de Estado apenas é algo pertinente ao cargo mais elevado dentro de uma república, que seria é, o cargo de presidente da República, que seria um exagero falar-se em golpe de Estado com relação a mandatos de prefeitos e vereadores, né? Isso não procede, porque, em primeiro lugar, tem sempre interessados com relação a isso, né? Quem vem defender esse tipo de norma, esse tipo de atuação política, de prorrogar mandatos de maneira desnecessária, tem algum interesse próprio, além do interesse daqueles que estão nos cargos atualmente, né? Porque todos esses agentes políticos, deputados, senadores ou até governadores ou presidentes que venham a defender esse tipo de solução, não é? Como todos nós sabemos, encontram apoio político nessas bases municipais, né, com relação a prefeitos e vereadores. Então, há todo um panorama aí que vem a favorecer a esses agentes políticos que venham sustentar esse tipo de solução, né? Restaria saber como ficar a questão dentro de um contexto de judicialização do problema, né? Se o assunto for levado a uma corte constitucional, né, e essa corte constitucional confirma esse tipo de norma, eu não tenho nenhuma dúvida que ela seria uma coparticipante desse golpe de Estado, né? É claro que aí há uma questão jurídica a ser colocada, né? Poder-se a dizer que tudo é uma questão de opinião, né? Paciência, isso faz parte do jogo, né? Mas aqui também, né, nós estamos exercendo o direito de liberdade de expressão de emitirmos a nossa opinião, né? E assim, portanto, eu concluo sustentando o seguinte, né? Em caso de força maior, como uma pandemia, que exija isolamento social, total ou parcial, né, é razoável, em princípio, o adiamento de eleição, né, se essa força maior ocorrer ao tempo da própria eleição, né. O segundo ponto a se afirmar é que o adiamento da eleição, se e quando absolutamente necessário, como numa hipótese de isolamento social total decorrente de uma pandemia, né, ela deve ocorrer, em princípio, sem prorrogação de mandato, pois assim a prevalência da vida humana em nada afetará o princípio democrático, né? No entanto, se as projeções dos especialistas em epidemiologia evidenciarem que haverá necessidade de isolamento social total, né, até depois do término dos atuais mandatos, aqui sim o confronto é sério e, obviamente, que a vida das pessoas está acima das eleições. Deste modo, né, estas eleições devem ser adiadas até a data mais próxima possível, né, com prorrogação de mandatos, por conta desta insuperável força maior, né, e também da falta de regra prévia específica, o que possa ser aplicado analogicamente no caso de exercício provisório dos cargos, né, e que os eleitos tomarão posse logo depois, né. Mas se não ficar claro que esta prorrogação de mandatos se limitará ao período necessário, que é o isolamento social total, né, isso, não, portanto, não se justificaria. Terceiro lugar, tendo em consideração o panorama atual, né, da Covid-19 no Brasil, não há necessidade de adiamento das eleições municipais, marcadas para outubro de 2020. Se os fatos futuros indicarem o contrário, vale o que eu já antes expus, né? Então, em quarto lugar, eu, portanto, sustento, né, que o eventual ato de um parlamento, ainda que seja uma emenda, por via de uma emenda à Constituição, que venha a ter por objeto prorrogação de mandato eleitoral, além do tempo necessário, por conta da exigência de isolamento social total, em caso de uma pandemia,
sem relação direta com esta, ainda que a invoque como justificativa, né, é qualificável como inconstitucional e como golpe de Estado, né? Estas qualificações devem ser mantidas, mesmo que uma Corte Constitucional não anule o ato, caso em que este órgão também será protagonista do golpe de Estado, se provocado for, né? É exatamente o caso dos projetos de lei e de emenda constitucional apresentados recentemente no Congresso Brasileiro, né, se aprovados e não anulados pelo Supremo Tribunal Federal, caso este seja provocado.